Bom dia. Vamos dar início à nossa penúltima mentoria da Trilha 2. A semana que vem a gente tem mais uma e depois já são as apresentações dos sites de vocês para a gente concluir a trilha aí com sucesso, né? Então, vamos lá, vamos botar um gás aí no final, né? Eu sei que final de ano a gente tem tantas coisas para resolver e acaba deixando outras de lado, né? Mas já que vocês ficaram até aqui, né, até esse momento, não vamos desistir, vamos concluir aí, vamos pedir ajuda, sei lá, né, fazer um mutirão de estudos, pedir ajuda, né, porque às vezes a pessoa está presa em alguma coisinha e acaba desistindo, mas a gente está aqui para se ajudar, né, a gente é um grupo e juntos somos mais, né, como aquele ditado diz, então não fiquem calados, né, caladas, peçam ajuda, faltam aí 2 semanas, dá tempo ainda de finalizar, né, não vamos perder a motivação, que no final tudo vai dar certo, né. Claro que para dar certo a gente também tem que, né, se empenhar um pouquinho, mas, né, tem pessoas que já passaram, né, que de repente, sei lá, travou lá na tarefa do carrossel, não conseguiu fazer. E aí desistiu de fazer o restante, né. Mas assim, peçam ajuda, peçam exemplos, a gente também tem YouTube aí, né, tem a IA agora para ajudar a gente nessas questões. Então vamos ajudar, vamos usar os recursos que a gente tem aí, né, e não vamos desistir, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais de JavaScript, né, na trilha 3 a gente só fala de JavaScript, aplicado na lógica de programação. Mas como a trilha 2 tem uma pitadinha, né, de JavaScript, então por isso que a gente está já começando a ver os conceitos. Porque assim, para a gente aprender uma linguagem, não basta a gente ver uma vez, né, a gente tem que ver, praticar, depois, em certo momento, a gente precisa voltar a estudar de novo, né, praticar de novo, e assim a gente vai consolidando o conhecimento. Não tem como a gente aprender numa semana, num mês, né, uma linguagem de programação. Ela é muito extensa, né? E como a gente consegue fazer muitas coisas de formas diferentes, como os sites, né? Cada pessoa pensou na sua estratégia e numa forma diferente de desenvolver. Com a linguagem é a mesma coisa, né? A gente tem muitas possibilidades, né? De combinar coisas, de criar uma lógica ali diferente, né? Que isso é o legal também da área da tecnologia, né? Essas coisas que a gente pode criar. Os requisitos do site, então, são card, o carrossel, né? Já que eu comentei no assunto. Até deixa eu espiar aqui para falar certinho para vocês. Usar as meta tags, né? E tags semânticas. Um menuzinho drop-down ou um sidebar. Usado pelo menos um card, utilizado botões de links internos ou externos com algum efeito de transição ou animação, né? Algum botão que tenha alguma interação quando a gente clica ou quando a gente passa o mouse por cima. Adicionado imagens com carrossel, então fazer um carrossel. Usado grid, ali tá na tarefa tá grid flexbox, mas flexbox ou grid, né, para posicionamento dos elementos do site. Pode usar qualquer um ou outro, né, não necessariamente os dois. É porque a gente usando grid, por exemplo, a gente pode usar o flex dentro de alguma parte do grid, né. E também pode ter usado um flex no menu e depois um grid para o conteúdo principal do site, então isso varia, né. Usado um iframe, né, para mostrar alguma outra página, sei lá, ou um mapa, ou um vídeo, né. Deixado o site responsivo usando media queries. Então, relembrando só, né, quando a gente usa o display flex ou grid, a gente está mexendo na aparência, né, no display do site.
Mas claro que se a gente tiver uma imagem, por exemplo, dentro do grid, a gente precisa, e depois diminui a tela, a gente precisa redimensionar, usando as médias queries, né? Então, só para vocês pensarem assim, o display mexe no posicionamento de tudo, só que as coisas que estão dentro do grid precisam também ser redimensionadas, né? Quando a gente quer fazer a responsividade. Por exemplo, numa tela grande, uma fonte vai ser 16 pixels. Quando a fonte diminuir, quando a tela diminuir para mobile, por exemplo, minha fonte vai para 14. A imagem, numa tela grande, tem, sei lá, uma largura de 400 por 400, tá? Bem grande, né? Só por exemplo. Já lá no meu mobile, eu quero que ela tenha 100 por 100, né? Então, coisas que têm tamanho, né? Eu preciso redimensionar quando eu estou numa tela menor, né? Só para a gente relembrar. E aí, ali diz também que eu preciso usar um pouquinho, né? Usado o JavaScript para deixar o site interativo, ou envio de mensagem, ou uma execução de alguma tarefa. Então, vocês pensem no que vocês poderiam colocar um JavaScript aí, né, para deixar um pouco interativo, né? Pode ser um JavaScript também no menu. A gente tem as funções, né, do JavaScript para deslizar, para fazer o deslizamento do menu. Estou com trava-língua hoje, todas usando tudo aqui, né? Sei lá, por exemplo, né, enquanto clicar no botão, mandar uma mensagem ou executar alguma tarefinha, né? Então, por isso que a gente já vai. Por que eu estou falando, né, em clicar no botão e fazer uma tarefinha? Porque a gente vai falar sobre funções hoje. Nosso assunto são funções. Se a gente parar para pensar, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um front, né, o que a gente vai fazer? A gente vai interagir com esse front, principalmente dando cliques, né? O clique num botão, uma área, né, de texto, sei lá, numa imagem. E as funcionalidades, né, estão por trás, estariam lá no back-end, digamos assim, né, com o JavaScript ou com outra linguagem que vocês definirem, né? Como a gente está vendo JavaScript aqui agora, a gente está falando do JavaScript. Como a gente vê, né, nas trilhas do JavaScript, a gente fala de JavaScript, mas vocês podem, sei lá, no futuro usar Python, né, C Sharp, sei lá, usar com outra linguagem. Mas então, e esses cliques desses botões, eles vão chamar a execução de alguma coisa, né? Esse clique vai executar alguma coisa. E essa execução normalmente é uma função. Os códigos normalmente viram um emaranhado de funções, que são pequenas funcionalidades, né? Que a gente vai colocando aí no site. Então, vamos falar sobre isso hoje. Então, uma função é um bloco de código que resolve um dado problema específico, que possui um nome associado e que pode ser chamado quando necessário e quantas vezes for preciso. E, principalmente, pode ser reutilizado. Então, por exemplo, tu criou uma função lá com uma lógica que, de repente, foi difícil para desenvolver, né? E aí, de repente, tu está fazendo outra tarefa e tu lembrou, não, mas eu já fiz uma função que executa esse código. Tu pode reutilizar essa função, como no próprio site, né? Tu tem coisas que vão se repetir, né? Funcionalidades que vão se repetir, então a gente pode chamar essa mesma função dentro do código para resolver essas tarefinhas. As funções, elas vêm da modularização. O que é a modularização, né? Ou a modularização ou componentização é um mecanismo que permite que um sistema de software seja dividido em partes que interagem entre si. Tais partes são chamadas de módulos. A modularização nos permite escrever programas mais legíveis, mais fáceis de manter e reusar, e muitas vezes com melhor desempenho. Por exemplo, pensa assim, tu tem um problema grande, né? Se a gente pensar em resolver esse problema grande inteiro, ele vai ficar mais difícil de resolver. O que eu posso fazer? Dividir esse problema grande em pequenas porções, em pequenos pedaços, em pequenas funções, né? Para resolver o todo. Porque aí a gente vai ver, né, que uma função pode chamar outra,
né, que também pode chamar outra. Então, a gente pode fazer várias coisas ali, né, com funções. Em JavaScript, a modularização é feita geralmente através da criação e do uso de funções, pois são estruturas de código que permitem que o usuário organize seus programas em partes menores e mais simples. Falo da componentização antes, né? Os frameworks, né, que são bibliotecas que a gente utiliza depois com JavaScript, com Python, né, o React, que é bem famoso aí. Também a gente faz dessa parte, né? O React, por exemplo, a gente cria componentes para fazer o site, para fazer um site, por exemplo. Então, o que seriam esses componentes? Eu vou criar primeiro o header, ele vai virar um componente, depois eu vou criar uma parte do conteúdo principal, depois eu crio uma side, depois eu crio um rodapé, um footer, né? Um rodapé. E aí depois eu renderizo tudo junto, né? Coloco numa ordem, na ordem que eu quero que seja executado. Mas são pedaços separados. Então, aquele componente de cabeçalho, por exemplo, se eu estiver criando outra coisa, eu posso reutilizar ele. Claro, eu só vou adaptar variáveis ali, se for o caso, né? Mas a lógica eu posso reutilizar. Então, é bem interessante a gente pensar por partes, assim, né? Quando a gente vai resolver um problema, a gente dividir ele em pequenas porções, né? Eu vou dar um exemplo aqui também. Então, uma função é um conjunto de instruções que recebem entradas, fazem alguns cálculos específicos e produzem saídas. Basicamente, uma função é um conjunto de instruções que executam algumas tarefas, alguns cálculos e em seguida retornam o resultado ao usuário. Por isso que ela está ali em caixinhas separadas, né? A gente pode ter várias dentro de um projeto. E por que usar funções? A gente pode reaproveitar o código, como já comentamos, modularizar um programa em partes menores, executar uma tarefa que é frequentemente solicitada, aumentar a legibilidade e manutenibilidade do programa. O que significa isso? Que se eu crio uma lógica inteira, né, para executar várias coisas, vai ficar mais difícil eu manter, né, fazer a manutenção, porque eu vou ter que rever toda a minha lógica. Se eu criar funções, eu posso ir diretamente no ponto que não está funcionando como eu gostaria e fazer adaptação somente naquela parte, né? Só naquele pedaço que não está funcionando. Então, isso facilita bastante, né? Para a solução de problemas. Quebrar grandes problemas em pequenos problemas, né? Que eu já venho falando ali, que eu acabei de falar, né? E organização. O código fica melhor organizado e, portanto, mais fácil de ser mantido, né? Porque a gente vai diretamente onde não está funcionando. A gente vai pegar, né? Só aquele, sei lá, estou mostrando a data, só não está mostrando o ano. Então, qual é o meu problema? Só no ano, né? Então, vou lá e vejo o que está acontecendo só lá no ano. Um exemplo fraquinho, tá? Mas, por exemplo, as declarações de funções. A gente pode declarar as funções de várias formas. A gente tem várias formas no JavaScript, né, para declarar uma função. Mas a gente tem uma forma geral, que seria a palavra-chave function, o nome da função ou seu identificador seguido de parênteses, e o corpo da função ou bloco de instruções necessárias para desempenhar uma tarefa, né, que é delimitado por chaves. Então, essa seria isso aqui é a maneira mais primitiva, né, a maneira raiz da gente declarar uma função. Para quem está iniciando, eu acho mais simples declarar dessa forma, porque parece, claro que isso depende de cada um, né? Que fica mais fácil o entendimento, né? Usando a palavra reservada function, o nome da função, os seus parênteses, né? Nesses parênteses aqui a gente vai ver que a gente pode passar algum valor para essa função, ou não, né? Que é o que a gente chama de parâmetros, e as chaves, que é o bloco de comandos, né, que ela vai executar. Então, aqui, por exemplo, tem uma função bem simples, ó, que é uma função chamada olá, que quando ela for chamada no código, ela só vai mostrar um olá, né? E para executar essa função, para chamar ela no código, eu só preciso colocar o nome dela e os parênteses.
Claro que também a gente tem formas diferentes de chamar funções no JavaScript, né? A gente vai ver depois, no exemplo que eu vou mostrar para vocês. Também podemos definir parâmetros opcionais separados por vírgula, né? Os parâmetros que eu estava falando antes, dentro dos parênteses, né? Então, vou ter a palavra reservada function, o nome da função. Essa palavra reservada também, a gente não pode usar ela para fazer uma lógica, né? Quando a gente fala palavra reservada, são palavras reservadas da linguagem, né? Que somente a linguagem vai utilizar. Se eu tentar usar ela no código, vai dar erro, né? Porque é uma palavra reservada. O nome, os parênteses, e dentro dos parênteses, os tais parâmetros, né? Que são as variáveis da função. Essas variáveis vão receber valores externos para executar. Então, aqui também tem uma grande jogada, né? Que a gente fala, que a gente pode reutilizar a função, a gente pode reutilizar. Porque ela não vai usar as variáveis do teu programa, né? Ela vai ter suas próprias variáveis. E aí, essas variáveis vão receber valores de fora, né? Então, no momento que eu quiser tirar essa função, por exemplo, do meu código, ela não vai interferir no meu código principal, porque ela tem as suas próprias variáveis, né? E as chaves, então, aqui, por exemplo, a mesma função olá, agora com o parâmetro nome, né? E um console mostrando olá, vírgula, nome. O que ela vai mostrar? O que foi passado para esse nome. Então, por exemplo, aqui eu estou chamando a função, né? Olá, eu chamo a função pelo nome e passando para ela, por parâmetro, que a gente fala, né? Passando um valor para o parâmetro, Mateus. Então, o que ela vai mostrar na tela? Olá, Mateus, que é que a variável nome recebeu aqui para ser mostrado, né, junto no console. Função de expressão. Então, vocês viram, né, que vai mudando a forma da gente declarar as funções, né, que nem eu falei, tem várias formas. Então, as expressões e declarações são muito parecidas, né? A diferença é que uma função de expressão pode ser usada como qualquer expressão em JavaScript, como uma variável, por exemplo, né? Então, eu vou ter um const. Normalmente, quando eu uso funções, eu não uso let nem var, eu uso o const de constante, né? Por quê? Seria mais ou menos assim, porque essa variável vai retornar um valor, que não vai mudar, né? A cada execução vai gerar um valor, e esse valor vai permanecer. Então, por isso que sempre quando eu criar uma função de expressão, eu vou criar com const. Mas se eu declarar ela como variável, vai funcionar também, mas aí entra um embasamento, né? Por que usar tais coisas? Então, eu vou declarar uma variável, vou dizer que ela vai receber uma função com alguns parâmetros e um bloco de execução. Tá? Então, uma das sutis diferenças é que ela está sendo atribuída a uma variável, onde não definimos o nome da função, e sim o nome da variável que irá referenciar a mesma. Então, aqui const olá, né, sempre usando o mesmo exemplo, vai receber uma função que executa um console log mostrando olá. Quando eu chamar essa função, vou chamá-la do mesmo jeito, olá, abre e fecha parênteses, né? Vai executar do mesmo jeito que a outra função. Aí a gente tem as funções de seta, as arrow function, que depois que tu já está acostumado com a função, já entendeu bem como elas funcionam, é uma forma bem mais simples, né? Bem mais enxuta de se escrever funções. Se vocês começarem a estudar o JavaScript, vocês vão ver que é bastante utilizada, né? Então, a criação das funções de flecha é facilitar a criação e utilização de funções em JavaScript. Ou seja, elas permitem a criação de funções de maneira resumida, né? Então, o código fica mais enxuto, mais limpo, usando as funções de seta. E como é que eu posso usar? Do mesmo jeito que a de expressão, né? Uma variável recebendo parâmetros, e o que vai indicar já para a linguagem que é uma função, é essa seta. Por isso, função de seta, né? A arrow function. Então, em outras palavras, as arrow functions são simplificações para as funções de expressão.
Daí, algumas possibilidades que ela nos dá, né? Caso o corpo da arrow function tenha apenas uma linha, podemos omitir a declaração das chaves, né? Então, se ela tiver só uma linha de comando, como essa match random aqui, eu não preciso abrir o bloco de chaves, eu posso deixar tudo dentro de uma linha só, né? Que vai ser entendido que no exemplo aqui, esse match random aqui faz parte da função. E seguindo o princípio que o corpo tem apenas uma linha, também não precisamos utilizar o return, né? A gente vai ver que, dependendo de como a gente está construindo a função, a gente vai precisar que ela retorne valores, né? Então, se ela tiver apenas uma linha de instrução, a gente também não precisa usar o return. Podemos removê-lo, pois a primeira linha será executada e retornada automaticamente. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma função de expressão, né? Que está sendo guardada na variável número aleatório, que retorna um match random. Esse match, ou math random, né? É uma função que gera números aleatórios, né? Retorna números aleatórios. Então, como só tem essa linha, só tem uma instrução, eu posso colocar ela direto numa função de seta, né? Então, também vou declarar uma variável, né? Número aleatório, que vai receber os parênteses, porque eu não tenho nenhum parâmetro para passar, né? No exemplo anterior, deixa eu voltar aqui. Eu tinha parâmetros, por isso que vocês não viram aqueles parênteses vazios, né? Mas se eu não tiver parâmetro nenhum, é só os parênteses de forma vazia, a seta e o que eu quero que essa função faça. E aqui tem outro exemplo com parâmetros aí, né? Aqui não tem parâmetro, aqui tem parâmetro, nome e sobrenome, que retorna aqui um nome e sobrenome interpolado, né? Quando eu uso esse cifrão com essa crase, vocês vão ver também, quando começarem a estudar a linguagem, a gente chama de interpolação. O que isso faz? Mostra o conteúdo da variável. Então, isso aqui vai retornar o nome e o sobrenome que a função recebeu, né? Então, é uma forma de mostrar conteúdo da variável. Com essa crase, cifrão, o nome da variável, cifrão, né? De novo, nome da variável e fecha a crase. Mas isso vocês vão ver mais para frente, só para, né, saber o que é. Então, é essa forma que eu também posso transformar, né, numa função de seta, como está aqui embaixo. Comparando a arrow function com outras funções, podemos perceber vários benefícios. Ela pode ser descrita em apenas uma linha de código, sem a palavra-chave function, né, o que indica é aquela setinha, que é uma função, sem a palavra return, porque ela já retorna, né, automaticamente, e sem o uso de chaves quando tiver apenas uma linha de comando. Quando tiver mais de uma linha de comando, aí sim eu preciso colocar chaves, né, não só para as funções, mas para qualquer comando, né, que eu vou usar. Eu preciso dizer que aquele comando, aquele outro fazem parte desta função, né? Então eu preciso criar um bloco, abrindo chave e fechando chave. Se eu for usar o comando condicional, que é o que a gente vai ver na semana que vem, para dizer que determinadas instruções são de uma tomada de decisão, eu também preciso colocar entre chaves, né? Para a linguagem saber que aquilo faz parte de uma determinada instrução. Depois eu tenho a função construtora, constructor. Então, as funções construtoras são declaradas e definidas como qualquer outra expressão ou declaração. O jeito de se usar é o mesmo. A diferença está mais no caso de uso e o que ela retorna. Uma pequena observação é que normalmente o nome de funções construtora começa com a primeira letra maiúscula. E as funções construtoras precisam ser invocadas com a palavra reservada new. Por que construtora? Porque ela é lá da orientação objetos, né? Na orientação objetos, a gente tem os pilares da orientação, a gente tem classes construtoras, então a gente também vai ter funções construtoras. E aí tem algumas regrinhas.
como colocar a primeira letra em maiúscula, usar esse this aqui, que é uma palavra reservada, né, quando a gente está criando uma função construtora. E para usar essa função construtora, que assim, uma classe construtora, uma função construtora é como se fosse um modelo, que eu vou fazer uma cópia com esse new aqui, né, que na verdade na orientação a objetos a gente chama de instância, para poder usar. Então, por exemplo, aqui com uma variável p vai receber uma instância da função construtora, e como ela tem um parâmetro, eu estou passando um parâmetro para ela, um valor Mateus lá para o parâmetro nome, e o que ela vai mostrar, né, quando eu for chamar? Ela vai mostrar o nome Mateus, né, ela vai mostrar Mateus na tela. Mas assim, orientação a objetos aí já é um outro assunto também bem extenso, né? Com JavaScript a gente pode programar de forma estruturada, né? Que seria uma execução depois da outra, ou orientado a objetos. Mas para programar orientado a objetos, a gente precisa estudar, né, os conceitos aí da orientação a objeto, que é um outro paradigma dentro da linguagem, né? Mas só para mostrar para vocês que existe. No exemplo, estamos criando um novo objeto. Quando a gente fala usa o new, a gente diz que a gente cria um objeto, né? Por isso, orientado a objetos, né? Orientação a objetos. Então, estamos criando um novo objeto, pessoa, com a propriedade de nome. Quando utilizamos a palavra reservada new para invocar uma função, JavaScript por baixo dos panos cria automaticamente um novo objeto para nós. Seria aquela cópia que eu falei, né? Esse objeto pode ser referenciado através do this. Quando realizamos this.nome, recebe nome, estamos adicionando uma nova propriedade chamada nome para o objeto recém-criado, onde o valor da propriedade será o valor informado no parâmetro da função. Então, isso pode parecer estranho agora para vocês, não sei se vocês já estudaram orientação a objetos, mas assim, é uma forma diferente de programar. Então, depois que já começou a entender um pouco da linguagem, como ela funciona, seus operadores, suas estruturas, né, que é o que a gente vê na lógica, a gente pode partir aí para os estudos de orientação a objetos. As chamadas. Então, se eu crio uma função, para executar ela, eu tenho que chamá-la, né? Senão não vai adiantar. Eu posso criar uma função lá no meu código, e se eu não chamá-la, não vai interferir em nada, né, no meu projeto. Para eu executar ela, né, para fazer ela funcionar, eu tenho que chamar. Então, para que o código dentro de uma função seja executado, é necessário realizar o processo de chamar a função, como a gente veio vendo, né? Então, aqui tem a declaração de uma função e a sua chamada, né? Como é que eu chamo a função? Pelo nome dela com parênteses. Uma característica interessante do JavaScript é a possibilidade de realizar chamadas de função antes da efetiva declaração dessa mesma função. O que isso quer dizer? Que eu posso estar escrevendo o meu código ali, né, e já pensando nas funcionalidades que ele vai ter e já ir declarando nomes de funções. E depois, em outro momento, né, ir lá e criar as funções. Se eu chamar a função antes aliás, se eu chamar ela antes e criá-la depois, ela vai funcionar do mesmo jeito. Não vai ter problema. Quando estamos, os parâmetros, né, que a gente está falando, que são as variáveis das funções. Então, quando estamos declarando uma função, podemos especificar parâmetros. Parâmetros permitem que funções aceitem entradas e manipulem essas entradas para desempenhar alguma tarefa, né? Para executar aquele cálculo lá de forma separadinha, né? Lá dentro só da função. Então, usamos parâmetros para definir qual informação deve ser passada para a função quando ela é chamada. Então, por exemplo, aqui eu estou chamando a função, tenho a função calcular área, que tem dois parâmetros, o comprimento e a altura, e que vai executar, né, o cálculo de uma área, né? Então, tenho a variável área, comprimento vezes altura, e estou mostrando lá no console, né, essa área. Então, essa aqui é outra forma de mostrar dados, né, só com console, mas para eu ver esse resultado, eu tenho que inspecionar e olhar lá no console do navegador, né? Isso aqui não vai aparecer nada para o usuário, né? Só se ele inspecionar, que é um método, né, do JavaScript. Os valores que são passados para a função quando ela é chamada são chamados de argumentos. Os argumentos podem ser passados como valores ou como variáveis.
Então, eu tenho duas formas de passar esses valores para as funções, né? Com valores de forma direta ou com outras variáveis. Então, por exemplo, aqui, estou chamando a função calcular área e estou passando 10 e 6 para ela. Então, o 10 vai para o comprimento e o 6 vai para a altura, nessa ordem. Ele não, quando eu chamo, a ordem que eu colocar vai ser a ordem que vai ser passada. Se eu colocar só um valor, um parâmetro vai ficar sem valor. Se eu botar só 10, o 10 vai só para o comprimento, né? Vai ficar faltando o da altura. Ele não vai duplicar, por exemplo, os valores, né? Então, sempre vai passar na ordem que eu tenho os parâmetros. Ou como variáveis, né? Então, aqui eu estou passando de forma direta o 10 e o 6, né? Com valores diretos, ou também posso passar valor para esses parâmetros com variáveis. Aqui eu tenho, por exemplo, a variável comprimento e a altura retângulo, uma com 5 e outra com 6. Posso chamar a função e passar essas variáveis para a função, que a função vai entender, né, que são valores que estão sendo passados para ela. Então, vai passar o 5, né, primeiro, que é o comprimento do retângulo, e depois vai passar a altura do retângulo, que tem 6. E também vai, né, quando eu chamar, vai mostrar o cálculo dessa área para a gente. Os parâmetros padrão ou pré-definidos. Então, permitem que parâmetros regulares sejam inicializados com valores iniciais caso undefined ou nenhum valor seja passado. Então, se eu criar uma função e colocar um parâmetro e nada for passado para ela, vai dar undefined. Para eu não ter esse problema de undefined, eu posso já colocar um valor padrão lá dentro, né, do parâmetro. Então, por exemplo, aqui a função olá, o nome está recebendo estranho. Então, se eu chamar a função e passar Maria, aquele valor que está lá vai ser substituído. Então, ele vai retornar o Olá Maria. Mas se não passar nada para a função, ela vai retornar um Olá estranho. Então, ela vai ter um valor, né, inicial lá para ser executado. Mas calma, né? Isso aqui são algumas formas que eu estou mostrando para vocês de uso, né? Claro que isso depois, com o tempo, vocês vão desenvolvendo e vão decidindo e estudando, né, melhor como utilizar essas coisas que eu estou mostrando aqui. A declaração return, ela finaliza a execução de uma função e especifica os valores que devem ser retornados para onde a função foi chamada. Então, né, eu tenho um método return que retorna o valor atribuído na variável e encerra a execução da função. Então, por exemplo, a função calcular a área vai fazer o cálculo da área e vai retornar para onde a função foi chamada o resultado do cálculo já, que é 60, né? 10 vezes 6, 60. Então, é esse a utilidade do return, né? Retornar para onde a função foi chamada o resultado da sua execução. Posso usar também, lembra que eu falei no início, funções dentro de funções, né? A gente costuma chamar funções auxiliares, né? As outras funções, né? Ou as funções que complementam outras funções. Então, são funções que são chamadas dentro de outras funções. Podemos usar o valor de retorno de uma função dentro de outra função. Por onde? Pelo parâmetro, né? Funções auxiliares podem ajudar a quebrar tarefas grandes e complexas em tarefas menores e mais simples. Por exemplo, aqui eu tenho a fórmula para conversão de Celsius para Fahrenheit. Então, para calcular o Fahrenheit, é 9 dividido por 5 vezes os graus Celsius mais 32. É um cálculo grande, digamos assim, né? O que eu posso fazer? Dividir esse cálculo em pedaços menores, né? Que é o que também traz a maior finalidade das funções, né? Que é dividir, né, em etapas menores, dividir os problemas grandes em pedaços menores, até para a gente poder fazer a manutenção de forma mais simples. Então, aqui eu tenho uma função que vai multiplicar por 9 quintos, né, coloquei já o nome só para especificar bem, que vai receber um número, né, e vai retornar uma variável chamada número, aliás, vai retornar esse valor que foi passado vezes 9 quintos.
né? Que é o Celsius aqui, que vai ser informado, né? E vai ser multiplicado por 9/5. E aí, para converter para Fahrenheit, o Celsius, eu vou pegar essa função que gerou lá, que multiplicou por 9/5, né? O resultado lá daquela primeira divisão e multiplicação, e somar com 32. Então, é dessa forma que eu vou invocar, né, a função auxiliar. Então, é uma função, converte para Fahrenheit, que retorna o resultado de outra função, mais algum valor, né, mais alguma coisa. Então, eu posso pegar o resultado de uma função que eu já executei e atribuir mais alguma coisa a ela, né, juntando ela com outra. Tá? Então, isso aqui é só um exemplo de coisas que eu posso fazer com funções, né? Então, eu posso ter uma função que vai chamar outra, que pode chamar outra, né? Então, eu posso encadear aí, posso fazer uma lógica bem louca aí, usando funções, né? E a expressão de função. Permite criar uma função anônima, que não tem nenhum nome de função, que é a principal diferença entre expressão de função e declaração de função. Para invocar uma expressão de função, basta escrever o nome da variável na qual a função foi armazenada, seguido de argumentos envoltos de parênteses, né, como a gente viu. Como a gente viu antes. Só que no nome da... Eu já ia pular aqui. Só que aqui no nome, aqui na function, né, elas são bem parecidas. Não tem um nome para essa função, né? Só tem a palavra function e um parâmetro que ela vai receber. Então, aqui, por exemplo, ela recebeu um dia da semana. E aí eu estou testando, se são condicionais, né? A gente vai ver isso aqui semana que vem. Se o dia da semana é igual a sábado, ou o dia da semana é igual a domingo, então vou retornar verdadeiro. Se não, vou retornar falso. E aí vou mostrar lá no console que dia, né, que foi passado lá. Né? Então, mais um exemplo de como usar. Os tipos de declarações. Então, a gente viu, né, a raiz, digamos assim, né, que é a palavra função, o nome da função, parênteses, bloco de código. A função como expressão, que é atribuída a uma variável anônima, né, sem o nome da função. E a declaração de seta. Aliás, essa função de expressão, para ficar melhor, a função de expressão ela não tem nome, né? Então, eu só atribuo uma função à variável. Então, também, como ela não tem nome, eu também posso chamar ela de anônima, né? Porque eu não vou chamar o nome da função, vou chamar a variável que contém essa função. E as chamadas para esses três tipos de funções são as mesmas, né? Então, vou chamar da mesma forma. O que mudou foi só a forma de criar a função. E as saídas também são as mesmas, certo? Então, material para vocês darem uma olhada aqui, alguns vídeos, né? E alguns materiais também falando sobre funções. As orientações todas lá no Moodle, né? Inclusive para entrega da tarefa já está liberada há algum tempo lá. Lembrando que vocês, mesmo que vocês não permitam que eu faça o vídeo no dia da apresentação, vocês precisam criar um vídeo, porque faz parte da entrega, tá? Então, eu peço lá, né, para vocês me autorizarem ou não na hora que vocês estão entregando. Então, vocês vão entregar o código e o vídeo, como não listado, né, no YouTube. E aí me diz lá, Rafa, pode mostrar meu vídeo. Ou, Rafa, eu prefiro que não mostre meu vídeo na apresentação, se não se sentir à vontade. Mas vocês precisam fazer um vídeo, aí só eu vou ver, tá? Faz parte da entrega, né? Então, o código e esse vídeo explicando, né, como é que vocês fizeram o site, estratégias e tal. Como foi fazer, foi difícil, foi fácil, qual parte teve mais dificuldade, enfim, tá? E sigam nossas redes lá. Essa semana até a gente postou aquela tarefa lá da primeira trilha, lembram? Dos quadros, de algumas descodificadas que entregaram. E aí, só para finalizar, eu sei que eu já estou quase estourando o tempo aqui, eu quero mostrar um exemplo do uso de funções para vocês. Eu peguei um projetinho aqui. Vocês estão vendo o visual? Coach? Sim. Tá.
Então, eu tenho um programa, aqui são vários exemplos, mas eu vou mostrar só um para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a gente usa funções. Primeiro eu vou mostrar a aparência disso aqui, né? Fica mais fácil de... Então, isso aqui é só uma página com front, né? Por isso que eu estava falando, normalmente os sites, né, elas têm um front e tem alguns botões. Ó, esse aqui é um botão com uma transiçãozinha de cor, ó, quando a gente passa o mouse, né? E quando a gente clica nesse botão, a gente chama uma função. Então, clique para dizer olá. Ó. A função vai mostrar de forma interativa alguma coisa na tela para mim, né? Vai executar alguma coisa diferente. Aqui para mostrar a hora atual e para mudar a cor. Então, né? Posso botar várias cores, o usuário vai clicar. Isso é uma ideia, né? Vai clicar até achar a cor que mais gostou para ficar vendo o site. Aqui para somar dois números. Aqui um exemplo com arrow, né? Vou mostrar aqui. E aqui para calcular um fatorial. Então, olha só, é uma função que vai me mandar um alerta. Eu quero calcular o fatorial de 5. Quando der OK, ele vai me mostrar que o fatorial de 5 é 120. Então, são exemplos de coisas, né, que eu posso fazer com interação, né, no meu site. Por isso que a gente fala que o JavaScript é o que dá vida ao site, né, que deixa o site interativo, porque eu vou interagir, né, e vai me dar um resultado, né, vai me mostrar alguma coisa que não existia, né, se eu recarregar aqui, ó, no primeiro momento o resultado está vazio, né. Então, no momento que eu chamo uma função, de forma interativa, ele vai me mostrar um resultado aqui. Né? E como é que eu faço isso lá no código? Deixa eu só aqui. Então, aqui eu tenho um HTML, um front, né? Como vocês já têm o site de vocês. E aqui na minha main, eu tenho os botões, né? Que são esses botões aqui. Só que olha só, na minha main, eu tenho eventos de cliques, né? Então, esse azulzinho aqui são eventos para chamar funções, os eventos do mouse. O que esse um clique faz? Ele fica esperando o clique, e no momento que eu clico, ele vai receber o say hello. Quem é o say hello aqui? Deixa eu deixar aqui. Quem é o meu say hello? Então, se eu for olhar aqui, meu say hello é uma função, né? Uma função que vai ter um document get element by id result text point. Nossa senhora, Rafa, o que é isso, né? Mostrando esse olá, bem-vindo ao exemplo de funções. Esse document é o documento do navegador, né? Então, eu vou escrever aqui nesse documento, vou mostrar nesse documento. Get element by ID está buscando por um ID, né? Lembram lá, por isso que a gente fala que o ID é único, né? Que a gente não pode repetir, porque a gente vai ter funcionalidades específicas, né? Para cada ID, a não ser que eu queira mostrar a mesma coisa em dois lugares. Mas a princípio eu tenho só um ID, né? Para cada coisa, para cada botão, e para mostrar, né? Também coisas, eu tenho uma coisa específica. Esse ID se chama result. Aí vamos olhar lá no HTML. Quem é o result? Quem é o ID result? O meu ID result é esse aqui, que está dentro de um P. Então, olha só que interessante, só tem um P com ID result e nada escrito dentro do P. Se eu colocasse coisas aqui, ele me mostraria coisas aqui que eu não quero, né? Eu não quero mostrar nada fixo, eu quero mostrar coisas dinâmicas. Então, para mostrar de forma dinâmica, eu estou mostrando através da função. Esse ID output é esse quadradinho pontilhado aqui, né? Aqui foi criado um ID output para eu poder fazer essa estilização no CSS. Colocar uma borda pontilhada, um fundinho de outra cor e escrever resultado dentro. Tá? É isso que está dentro dessa div com esse ID output. Só que dentro dessa div eu tenho outro ID dentro do P, que é para mostrar de forma dinâmica, né, os resultados aqui embaixo. Então, por isso que lá no meu JavaScript eu estou chamando, né, estou pegando, então, get, né, estou pegando
o ID result, colocando um conteúdo de texto dentro dele, que é quem? Olá, bem-vindo ao exemplo de funções. Então, por isso que quando eu clico, ele vai chamar a função sayHello, e através do ID result, ele vai me mostrar o texto. Olá, bem-vindos ao exemplo de funções. Tá? Qualquer coisa, perguntem, tá, beleza? Depois eu tenho outro botão aqui que vai, através de um clique, vai chamar o Show Current Time, que vai mostrar a hora atual, né? Esse aqui mostrar a hora atual, que é 8h57. Então, quem é o Show Current Time? É uma função anônima, né? Aqui tem várias, eu coloquei várias formas de mostrar, né? Aqui a forma primitiva, aqui a expressão. O que essa função está fazendo? Está recebendo, né? É uma função construtora. Não é construtora, mas que assim, o JavaScript a gente pode misturar, né? Mas como eu tenho a classe date no JavaScript, que é quem tem datas, horários, né? Todos esses dados, todas essas informações de horário, de datas, eu estou criando uma cópia dessa classe para extrair dela só o local time string. Então, só a hora, esse método, né? Depois, lá na trilha 3, a gente vai ver que o JavaScript tem muitos métodos que já trazem as coisas prontas para a gente, né? Esse método, ele traz a hora atual para a gente. Então, essa função, quando ela for executada, ela também vai colocar lá no ID result, né? O texto, hora atual, com o conteúdo desse método, que é a hora atual. Depois, eu tenho a mudar a cor aleatória. Mudar a cor aleatória. Aqui. Que é um ID, é um botão que vai ter o ID Random Color, BTN, que vai mudar a cor. Que vai mudar a cor aleatória. Quem é esse botão aqui? Então, notem que aqui eu não tenho nenhuma função, né? Tenho, mas não tenho. É uma função anônima, né? Que não está nem sendo guardada. E de que forma que eu estou usando ela? Também estou escrevendo no documento. É que assim, eu não quero confundir vocês, né? Para quem não viu, nunca viu, isso aqui pode estar parecendo assim, muito feio, né? Muito complicado. Mas assim, a gente vai ver que a gente sempre vai usar os mesmos passos, né? Então, aqui eu estou escrevendo no documento, estou pegando o ID Random Color BTN, que é o ID agora do botão, né? E estou ouvindo, né? Estou aguardando esse método add event list, né? Ele fica aguardando pelo clique, né? E quando for clicado, ele vai executar a função que vai ter um random, né? Então, se eu olhar aqui, vai ter um random. Aqui eu tenho um array, que a gente também vai ver lá na trilha 3 o que é, que tem várias cores, né? Que são as cores que mudam na hora que eu clico aqui. Ele vai alternando entre essas cores que foram pré-definidas aqui. Aqui tem hexadecimal, né? Mas são essas cores que estão aparecendo aqui. E aqui nessa variável, eu estou usando um método mathFloor para executar a função matchRandom. Né? Então, o que em resumo isso aqui vai fazer? Vai percorrer esse vetor, né? E vai escolher uma cor de cada vez para mostrar na tela. Isso aqui eu achei um pouco complexo para quem está vendo a primeira vez, mas assim, só para vocês verem que tem formas diferentes da gente fazer, né? Determinadas coisas. Apaguei? Não, apaguei. Já tive um susto aqui, né? Apagar todo o meu código. Professora. Professora, deixa eu fazer uma pergunta. Aonde você arranjou aquele Random Color BTN? Ele já tem essa função, já existe, ou você colocou um nome aleatório? Ela já existe. Aqui. E onde isso é Random Color BTN? Esse aqui é um ID. Esse aqui é o meu botão. Ó. Esse ID, então já existe esse Random Color BTN, é um padrão. Eu criei, não. Pode ser qualquer nome aqui.
Ah, eu poderia colocar só color, então. Sim, qualquer coisa. O ID, Tá. tu dá o nome que tu quiser. Só que aí lá no JavaScript eu tô dizendo que quando, né, for clicado naquele botão, eu vou pegar, para ele saber, né, qual o botão que tá sendo clicado lá. Tá, e eu vi ali Então, depois das cores, você colocou const handle color. Por que não colocou handle color BTN também? aonde? Depois das cores, igual hashtag, Tá, FN, tá, isso aqui é depois um das cores, é const isso, handle color. isso. E no handle color ali, você não colocou handle color BTN? Não teria que ser exatamente igual? Não, porque aqui é meu ID e aqui é uma variável que vai Ah, receber esses métodos aqui, que vai receber o resultado desses métodos. tá. Esses métodos aqui fazem percorrer o vetor, né, o length até o final. É que daí, aqui tem muitos conceitos aqui misturados, né? Ah, esses métodos vão percorrer o vetor até o final, né? Conforme os cliques que eu vou dando aqui no meu botão, né? Por isso que ele vai mudando a cor, ó. Ele vai pulando de cor em cor até eu decidir qual cor eu quero ficar. Entendi. Compreendi. Tá bom, obrigada, E professora. aqui tem mais uma coisa ainda que depois vocês vão ver que dá para fazer, que é colocar style Estilizar ele. diretamente pelo JavaScript. Aqui, na verdade, vocês estão vendo duas coisas, né? Que eu posso colocar HTML de forma interativa no meu site e eu também posso estilizar de forma interativa o meu site, né? Esse Você document, estilizou dentro do JavaScript, isso, mas exatamente, poderia fazer no CSS? claro. Uhum. É que aqui fica dinâmico, né? No momento Ah, que eu estou clicando, aqui está mudando a cor, né? Então, entendi. isso é dinâmico. Como ele está mostrando aqui coisas diferentes, né? Conforme os botões que eu clico. Então, isso que é o dinâmico, né? Que o JavaScript faz. Entendi. Tá bom. Obrigada, professora. Nada. Aqui é a função para somar números, né? Então, tem uma função primitiva também, né? Que vai receber dois parâmetros, o A e o B, e vai retornar A mais B. Lá no HTML, o somar números só vai chamar o ID, né? Só que aqui, nesse botão, eu já passei valores prontos, né? Não, eu não pedi para o usuário informar, na verdade. Então, o que que essa função vai fazer quando ela for chamada, né? Ela vai colocar lá no ID resultado, né? A soma de 5 e 10 e o result. E a arrow function aqui, né? Esse exemplo de arrow function, tem a função de seta, né? Sem parâmetros, com a setinha, que vai colocar lá no ID no result o texto. Este é um exemplo de função arrow. Então, esse é bem simples, né? Depois aqui, calcular o fatorial, ela vai receber um valor que vai ser inserido pelo alert, né? Pelo prompt que eu vou colocar na tela. Então, quando ela começar a executar, ela vai mostrar, a primeira coisa que ela vai mostrar vai ser digite um número, né? Aqui, ó, digite um número. Por quê? Porque vai executar esse prompt aqui, esse primeiro prompt. E aí, depois que ela receber um resultado, 6, por exemplo, ela vai cair na condição, se o número aqui for, se for um número, né, se não for um string, ou se o número for menor que zero, ela vai pedir um número válido, né? Então, o número tem que ser um número positivo, e não pode ser um string, por exemplo, né? Então, se, por exemplo, eu colocar um A aqui, der um OK, não aconteceu nada, né? Não, ó, por favor, ensina um número válido. E se eu colocar um -1 aqui também a função, né, vai reclamar que eu tenho que colocar um número válido. Então, ela só vai funcionar se eu botar um número positivo maior que zero. Isso é uma validação, né, que a gente chama, com os condicionais. A gente vai ver mais adiante, né? Então, isso aqui normalmente a gente faz também em formulários, né, para validar entradas de formulário. Então, se for um número válido, se não, né? Então, se não for um número ou for um número menor que zero, vai mandar mensagem, por favor, digite um número válido. Se não,
a função fatorial vai receber, a variável result vai receber um número para o fatorial e vai mostrar lá no ID resultado o cálculo desse fatorial. Tá? Então, se botar 7, o 7 é 540. Claro que aqui acontecem outras coisas por trás, né, que a gente não... que vocês talvez não entendam agora, porque a gente precisa aprender outros conceitos de JavaScript, né? A ideia principal de hoje não era confundir, mas era mostrar para vocês como a gente pode usar funções, né, para deixar o site interativo. Então, por exemplo, aqui, essa aqui seria uma função dentro da outra, né? Um fatorial prompt vai chamar a função fatorial com o número que foi informado nesse prompt, e quando ela chamar o fatorial, ela vai vir para cá com o valor do número que eu digitei lá no prompt e vai retornar o cálculo, né? Que o cálculo do fatorial é esse aqui. Não sei se vocês lembram da matemática lá, né? É recursivo, se botar 5 é 5 vezes 1, 5, não, 5 vezes 4, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Por isso que é menos 1 aqui. Mas, enfim, só para vocês verem, né, como eu posso deixar interativo o site só com o uso de funções, né? Funções mais elaboradas ou funções simples, né? Como essa aqui, clique para dizer olá. Sei lá, quando a pessoa abrir teu site, por exemplo, tu pode dizer olá, seja bem-vindo, né? Simplesmente só mostrando um alerta, né? Uma string lá na tela, como essa aqui. Certo? Mas aí para vocês verem, né? Quantas possibilidades a gente tem já com o JavaScript, né? Que até agora vocês tinham visto HTML e CSS. Agora, na trilha 3 e 4, vocês vão ver as outras coisas que a gente pode colocar no site, né? Através do JavaScript. A gente não necessariamente precisa escrever todo o HTML, né? A gente pode escolher o que vai ser mostrado em determinados momentos, né? A gente pode utilizar de forma dinâmica ali também o site. E, enfim. Algumas perguntas? Mas assim, para deixar, né, essa pontinha aí de curiosidade para vocês, para a gente ver como tem, né, coisas que a gente pode fazer, além do que vocês já viram que pode ser feito. Bem? Alguma pergunta, alguma coisa? Alguma dúvida? Conseguiram entender bem o conceito de funções? Consegui entender agora, se foi bem, não sei, só na prática mesmo, professora. Sim, Mas sim. a sua explicação ficou clara, né? Mas é na hora mesmo que a gente vai ver. Sim, na hora de criar ali, a gente precisa ter conhecimento, né, de quais coisas usar. O JavaScript tem vários métodos, né, que já tem as lógicas prontas. O que eu posso combinar com o quê, qual estrutura, né, qual é a forma correta. Por isso que a gente tem que estudar lógica, né, para entender bem a estrutura, para depois decidir qual estrutura vai resolver o teu problema ali na hora, né. Sim. A Dani perguntou sobre os trabalhos. Posso ainda entregar o que estou atrasada? Sim, deixei tudo aberto. Não fechei nenhuma tarefa para vocês se organizarem e entregarem. Até o dia da apresentação, né? Até lá a data que está final lá no nosso cronograma lá da trilha. Por isso que eu falei lá no início que dá tempo ainda, né? De correr aí e colocar as coisas em dia. Tá bem? É isso? Se for isso, então, obrigado pela companhia. Bons estudos e vamos lá, que falta bem pouquinho. Um beijo e bom restinho de semana para vocês. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.